Olá, meu nome é Alexandre e só existe um direito. Esta é uma vídeo-resposta ao vídeo do Rafael Haid, do canal Ideias Radicais. By the way, eu queria elogiar esse canal, é um canal muito bom, que divulga o anarcocapitalismo e também explica várias dúvidas das pessoas e vários conceitos de por que o Estado é errado e defende a ética de propriedade privada, que é exatamente a mesma que eu defendo. Então, o Rafael Haid, no último vídeo dele, ele disse que não existem direitos. Não existe nenhum direito porque o conceito de direito é autocontraditório, já que o conceito de direito exige que alguém faça algo por você, ou seja, obrigado pela força a fornecer um serviço para você, que na verdade isso é um serviço, não é direito, e que já que o direito também pressupõe o ser de direito, esse ser teria que ter autopropriedade, senão ele não poderia ter os outros direitos, e como ele tem autopropriedade, os outros direitos seriam uma violação de propriedade, portanto é um conceito autocontraditório, você deve jogar o conceito inteiro fora. A minha resposta para isso é muito simples. Esse conceito que você descreveu não é o conceito do direito, é o conceito do direito positivo. E por isso eu afirmo, o seu vídeo seria completamente perfeito se você simplesmente mudasse o título para Não Existem Direitos Positivos, porque eu concordo plenamente com todo o conteúdo do vídeo. Assim como o Rafael Haid defende a propriedade, eu também defendo exatamente a mesma propriedade. Então a nossa discordância é semântica mesmo. Inclusive, o Rafael Haid falou isso no Facebook. Teve um tópico lá que a gente teve um breve debate. Não foi mais ou menos um debate, apenas um reconhecimento de que a discordância é semântica, mas o direito positivo é esse direito onde alguém é obrigado pela força a fornecer um serviço para você. Isso realmente não existe e realmente seria autocontradictório com o direito de propriedade, que é um direito negativo. Que é um direito negativo. Se um direito positivo alguém tem que fazer algo por você, o direito negativo significa que tem algo que ninguém pode fazer para você. E o que é esse algo? Agressão. Ou seja, ninguém está justificado a te agredir. E a definição de agressão no libertarianismo é a violação de propriedade. E neste vídeo eu vou provar, pela lógica, o direito à propriedade, que inclusive é uma coisa que o Rafael Haid costuma falar nos vídeos dele e que ele falou inclusive nesse tópico no Facebook que era sobre o vídeo dele. Ele costuma falar que tudo deve ser provado pela razão, inclusive a propriedade privada é racional, é provada pela lógica, e que uma violação da lógica é por si só uma imoralidade, e eu concordo com tudo isso. Eu também baseio toda a minha visão na lógica, por isso mesmo eu me considero um racionalista, alguém que se baseia na razão para obter conhecimento. O racionalismo é a epistemologia que coloca a razão em primeiro lugar, e a razão nada mais é do que o uso da lógica. E existe uma prova lógica da propriedade privada, e é isso que eu vou oferecer nesse vídeo. Na verdade, existem duas provas lógicas, ambas oferecidas por Hans Hermann Hoppe. Uma delas é a prova através do a priori da argumentação. Ele primeiro identifica que todo direito deve ser justificado através da argumentação. Depois ele pergunta o que é argumentação. A argumentação é um tipo de ação onde duas pessoas ou mais estão se comunicando e tentando provar o valor ou verdade de proposições. E para que isso aconteça, as pessoas precisam pressupor o controle sobre o próprio corpo e pressupor também o controle alheio e precisam ter usado outros recursos escassos. Isso é uma das provas, a qual eu não vou detalhar nesse vídeo. Eu vou detalhar a outra forma de provar, que é a forma através do conflito, que se baseia na premissa básica da escassez. E a escassez é demonstrada a priori através da praxeologia, que é o axioma da ação humana oferecido por Ludwig von Mises. Que é o seguinte, o ser humano age, na verdade, o ser racional age, e uma ação é uma transformação do estado atual para um estado futuro através de um meio, para alcançar um fim. Se eu tivesse meios infinitos de alcançar esse fim no presente, ele já estaria alcançado e eu não agiria para mudar esse estado, já que ele já seria perfeito. Como eu ajo, isso prova que os meios que eu tenho para alcançar meus fins são escassos. Logo, o axioma da ação humana pressupõe a escassez. Então você tem aí uma prova a priori da escassez. Na verdade, você não precisa observar o mundo para ver que há escassez. Se você souber que o ser humano age, a priori você já deduz que existe escassez. Se existem meios escassos, logo existem conflitos por seres racionais sobre o uso de meios escassos. Logo, esses conflitos podem ser resolvidos de duas formas. Uma é através da violência, através da força física, e a outra é através da racionalidade. Quando você resolve esse conflito através da racionalidade, você necessariamente precisa definir um direito exclusivo de uso do recurso escasso, ou seja, eu posso usar e você não. Assim você elimina o conflito. Por algum meio racional, você deduz que um certo recurso escasso pode ser usado por um certo indivíduo e não pelos outros. E assim o conflito acaba e racionalmente
você consegue dizer quem pode usar o quê. E essa regra elimina todos os conflitos. Logo, nesse argumento, o conflito é o critério que baseia toda a regra, que é a regra de propriedade privada. Ou seja, se uma determinada regra é capaz de eliminar todos os conflitos, ela está certa, e se ela não é capaz, ela está errada. É assim que você deduz. Agora, nós já definimos que precisa haver um direito exclusivo para eliminar os conflitos. Ou seja, precisa haver um dono de um recurso escasso e só o dono pode usar e quem não for o dono não pode. Daí surge a pergunta, como alguém se torna o dono? Será que as pessoas podem se tornar o dono pelo pensamento? Eu penso, aquela floresta é minha e ela se torna minha. Ou por decreto, eu falo, aquela floresta é minha, está decretado e ela se torna minha. O que vai acontecer é que pelo pensamento ou pelo decreto, duas pessoas poderiam se apropriar simultaneamente do mesmo bem. E se elas se apropriassem simultaneamente do mesmo bem, isso não seria capaz de eliminar os conflitos sobre o uso de recursos escassos e logo essa regra está errada, porque o critério para a regra é o conflito. Essa é a própria premissa que causou essa regra. Portanto, o decreto e o pensamento são meios errados e ilegítimos de apropriação. Não se pode se apropriar das coisas assim. Qual é o único critério que não causaria conflito e que não permitiria duas pessoas se apropriarem simultaneamente de um bem? É o critério do contato físico. Se você usar fisicamente um recurso sem dono e você for o primeiro usuário, aquele recurso passa a ser seu. Como o recurso é seu, você pode transferir para outro dono e, portanto, você pode fazer trocas voluntárias, que nada mais é do que proprietários transferindo sua propriedade uns para os outros. Agora, tudo bem, você se apropriou daquele recurso, usou e se tornou o dono. Daí surge outra pergunta. Você continua sendo dono de um recurso escasso depois de usar? Por quanto tempo você continua sendo dono, mesmo sem usar? Ou você perde aquele recurso escasso? Ah, não estou usando, agora eu não sou mais o dono. Acontece que um proprietário pode querer usar esse recurso escasso como investimento para o futuro. Então, esse uso pode incluir um período de tempo de não uso, porque é um uso planejado para um futuro investimento. Se um proprietário pode investir um recurso, isso significa que se ele perdesse a propriedade devido à falta de uso, isso causaria um conflito com uma possível segunda pessoa que tivesse interesse de se apropriar daquele recurso. Logo, se os proprietários perdessem sua propriedade devido ao desuso, em qualquer período de tempo, já que os investimentos podem ser feitos a qualquer período de tempo no futuro, essa regra não seria capaz de eliminar conflitos. E, portanto, pode-se deduzir, logicamente, que a propriedade é permanente. Uma vez que você se torna o dono, você só vai deixar de ser o dono uma vez que você transfira voluntariamente para outro dono ou que o proprietário morra. Afinal, apenas indivíduos podem ter propriedade e mortos não são indivíduos. Então nós já deduzimos que você deve se apropriar originalmente de um recurso sem dono através do contato físico, pois só isso não geraria conflitos, qualquer outra regra geraria conflitos e, portanto, estaria errada. Logo, nós podemos deduzir que você precisa ter uma propriedade privada, definir quem é o dono para eliminar conflitos, caso contrário, nenhuma outra possibilidade eliminaria os conflitos, e que você tem uma propriedade permanente, que você não perde ela com o tempo. Caso contrário, não eliminaria os conflitos. Então nós chegamos na regra que é capaz de eliminar todos os conflitos racionalmente, que é a regra da propriedade privada, deduzida totalmente pela lógica. E de bônus, a gente também pode eliminar as possibilidades do comunismo, que seria a propriedade coletiva, porque se a propriedade fosse coletiva, eu teria que pedir permissão ao coletivo para usar, afinal você precisa da permissão do dono para usar um recurso. Se o dono fosse coletivo, eu teria que pedir permissão para o coletivo, mas para pedir permissão eu teria que usar minhas cordas vocais, ou escrever, usar a minha mão, e se eu usasse para pedir permissão, eu estaria usando antes de pedir permissão, ou seja, eu estaria cometendo um crime, violando a propriedade coletiva, e logo eu não poderia me mexer. Ou seja, para essa regra funcionar, o ser humano teria que parar de agir, mas como o ser humano não pode parar de agir, logo essa regra não iria funcionar e não iria eliminar os conflitos, logo essa regra está errada. Propriedade não pode ser coletiva, propriedade só pode ser privada. E a outra possibilidade é que um grupo exclusivo de pessoas pode controlar a propriedade de um outro grupo exclusivo de pessoas. Acontece que essa regra ia ferir a universalidade da ética, pois a ética, a regra que elimina todos os conflitos, teria que ser uma regra universal. Ela não pode tratar alguns indivíduos diferente de outros, ela tem que se aplicar igualmente a todos os indivíduos. E por isso, essa regra, que é o Estado ou a escravidão, de que um grupo pode controlar outro grupo, também está errada, assim tornando ilegítimo o Estado e a escravidão. E, pela mera lógica, partindo de premissas do axioma da ação, nós chegamos à conclusão de que a propriedade privada é uma lei
lógica e, portanto, é um direito lógico. Portanto, só existe um direito, que é o direito da propriedade privada. E é um direito negativo de não ter a sua propriedade violada, e assim você não obriga ninguém a fornecer nenhum serviço a você, e ao mesmo tempo você permite que todos os conflitos sejam eliminados caso as pessoas sigam essa regra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Eu vou fazer em breve outros vídeos ainda melhores do que esse, mais detalhados. É porque eu estou estudando bastante, relendo alguns artigos e alguns capítulos de alguns livros, para que o conteúdo do vídeo que eu estou pensando em fazer, que é um vídeo sobre propriedade mesmo, só que explicando em muito mais detalhes, fique um conteúdo bem consistente. Em algum momento no futuro eu vou postar esse vídeo. Então, por favor, se inscrevam no canal, deem uma olhada aí nos outros vídeos do canal. Eu tenho alguns vídeos refutando conservadores, refutando o utilitarismo, provando a ilegitimidade do Estado, explicando como o anarcocapitalismo ia funcionar. Então, se vocês quiserem, dê uma olhada aí nos outros vídeos e fiquem ligados para os próximos vídeos. Valeu!